Glória a Deus. Amém? Meus amados, essa manhã eu não vou trazer uma exortação. Nossa, por quê? Todo dia, todo domingo eu prego exortação? Que reação é essa? Nesta manhã eu não vou trazer uma palavra pesada. Nessa manhã eu vou trazer uma palavra que vai gerar muita fé no seu coração e vai fazer você amar muito mais do que você já ama ao Senhor. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, o tema dessa mensagem é vida em abundância. E o texto é, lógico, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O tema dessa mensagem é vida em abundância. Amém? Queridos, quando nós lemos a Bíblia, desde o início de Gênesis até o Apocalipse, nós podemos perceber a bondade de Deus para com o povo de Israel, a bondade de Deus para com a raça humana. O apóstolo João escreveu que Deus é amor. E qual é a principal característica do amor? A principal característica do amor é desejar o bem, é fazer o bem, é abençoar. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala, que o amor, ele não se arde em ciúmes, não se exaspera, não guarda ressentimentos, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. E assim, meus amados, é o nosso Deus. Nós temos que entender que a principal característica do nosso Deus é o amor para conosco. Amém? Nós lemos a Bíblia no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, versículo 8, e pôs nele o homem que havia formado, versículo 9, do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, eles foram colocados aonde? No deserto? Não. Num lugar difícil? Não. Num lugar onde havia carência, onde havia escassez? Não. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, um lugar de delícias, um lugar maravilhoso, um lugar abundante, um lugar onde não havia escassez, um lugar onde não havia a maldade, um lugar onde havia fartura, onde havia a presença de Deus. Amém? Um lugar maravilhoso, um lugar bom. Infelizmente, o homem pecou, Eva pecou, e eles acabaram sendo expulsos do jardim. Mas a ideia de Deus abençoar a vida do homem não ficou para trás. Veio os dias de Noé, dias difíceis, dias de pecado. Gênesis capítulo 6, Deus determina, estabelece o dilúvio para varrer da terra toda a raça humana. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para Noé, e Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E este, por ordenança do Senhor, faz uma arca. E depois, em Gênesis capítulo 8,
Noé desembarca da arca e começa ali um novo ciclo na terra. E depois nós vamos lá para Gênesis capítulo 11, onde tem a Torre de Babel, e o povo ali se rebela contra Deus, mas Deus espalha eles através da diversificação das línguas. E o ser humano então começa a povoar toda a terra. E nesse interim, em Gênesis capítulo 12, Deus levanta Abraão. E ele diz para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de Abraão descende os patriarcas, as 12 tribos de Israel. E aí nós vamos lá para o Egito, aonde o povo cresce, o povo se multiplica. José salva a nação de Israel através do Egito, e lá o povo se multiplica. E Deus então levanta Moisés. E Deus levanta Moisés com mais uma promessa boa. E qual era a promessa que Deus deu a Moisés e ao povo de Israel? Eu vos tirarei da terra do Egito e vos levarei a uma terra prometida, a uma terra boa, a uma terra que mana leite e mel. A Bíblia diz aqui, em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 9, Noé escrevendo, Noé falando: Ele, o Senhor, nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. De novo, Deus colocou o povo de Israel num lugar bom ou num lugar ruim? Num lugar bom. Num lugar aonde Deus fala, terra que mana leite e mel. Quando os 12 espias foram até a terra prometida para espiar a terra, para ver como é que era a terra, a Bíblia diz que eles voltam com um cacho de uva, mas não é um cacho de uva, uma caixinha de 20 quilos que você leva na mão, tal, né? Não, eles vieram com um cacho de uva, que tiveram que colocar 2 homens para segurar o cacho de uva com uma vara assim, ó, e o cacho de uva no meio da vara, 2 homens para levar um cacho de uva. Olha só que maravilha. Imagine as frutas daquela época. Imagine as frutas como eram no Jardim do Éden. Uma terra de fartura, uma terra que mana leite e mel, e o povo de Israel conquistou aquela terra com a ajuda de Deus. Mas os anos se passaram. Josué morreu e se levantou uma nova geração, uma geração que não conhecia ao Senhor. E depois então veio o livro de Juízes. E o livro de Juízes, vocês sabem, é uma montanha russa, uma hora com Deus, uma hora no mundo, uma hora com Deus, uma hora com Baal. E depois veio os reis, e o primeiro rei que veio foi Saul, que infelizmente também caiu no pecado, mas depois veio Davi, cujo seria o descendente, né? Aquele que seria da descendência do Messias, o ancestral do Messias, de Jesus. E o tempo se passou, meus amados, séculos se passaram, e os reis de Israel, na maioria deles, se destacaram pela maldade, se destacaram pelo pecado, né? A Bíblia, o texto de vários reis de Israel começa dizendo assim: e fez ele o que era mal aos olhos do Senhor. Poucos reis de Israel foram fiéis a Deus, e consequentemente eles foram tirados da terra prometida e foram levados para a Babilônia. Mas um pouco antes isso aconteceu, nesse processo, Deus levanta o profeta Jeremias. E o profeta, e Deus através do profeta Jeremias, ele diz assim, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz, olha lá, e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Palavra maravilhosa. Mesmo o povo de Israel ali pecando, o rei Zedequias fazendo tudo errado, mas Deus na sua bondade, mas Deus no seu amor, mas Deus na sua misericórdia,
Ele envia essa palavra para o povo. Os planos que eu tenho para vós, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz, para vos dar uma esperança, para vos dar um futuro. Queridos, esses pensamentos que Deus tem ao meu respeito, são esses pensamentos que Deus tem ao teu respeito, à tua família, pensamentos de paz e não de mal. Deus jamais desejou o mal de alguém, Deus jamais quis amaldiçoar, Deus não amaldiçoa, Deus ele abençoa. Quando o diabo chegou até Deus e falou, toca na vida dele, tira tudo que ele tem, e vamos ver se Jó permanece fiel a Deus. Deus não fez nada, Deus simplesmente falou, vai, pode tocar na vida dele, pode tirar tudo que ele tem, somente não mata ele. Mas o próprio Deus não fez nada, foi o diabo que fez. Porque não está em Deus o desejo de amaldiçoar, mas de abençoar, de perdoar, de restaurar, de ver, de nos ver felizes, meus amados. É verdade que existem muitas tragédias na vida, é verdade que existem muitas tristezas, que às vezes somos obrigados a passar por elas, mas Deus não tem nada a ver com isso. O máximo que Deus faz é que muitas vezes, quando nós estamos passando por esses extremos da vida, quando nós estamos passando por esses momentos de vulnerabilidade, quando nós estamos passando pelo deserto, Deus aproveita aquele momento de vulnerabilidade, onde nós estamos quebrantados por causa das provas, das circunstâncias contrárias, e Deus aproveita aqueles momentos caóticos da nossa vida para fazer o quê? Para ministrar ao nosso coração e nos corrigir, para falar aos nossos corações e nos corrigir, para que nós sejamos ainda mais abençoados. Amém, queridos? E foi assim no Velho Testamento, e aí nós entramos então no Novo Testamento. E como é que Deus nos abençoa nesse tempo que se chama hoje? Como é que Deus faz isso? Deus faz isso através de Jesus. Amém? Deus faz isso através de Jesus. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Aquele que ouvir a minha voz, aquele que me seguir, eu o levarei a pastagens, verdejantes, as águas tranquilas. Amém? Então, querido, Deus nos abençoa hoje, através do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 16, versículo 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Diga assim, Jesus quer que eu tenha uma alegria completa. Amém? Não é uma alegria que passa rápido, não é uma alegria parcial, não é uma alegria que uma hora eu estou alegre, outra hora eu estou triste. Jesus quer que nós tenhamos uma alegria completa, onde o poder de Deus, onde a mão de Deus vai tocando e vai abençoando cada área da nossa vida. E como nós alcançamos isso? É como Jesus está falando aqui. Até agora nada me pedistes, pedi e recebereis, para que seja completa a alegria do vosso coração. Amém, queridos?
Um outro texto poderoso do Novo Testamento, que está lá em Romanos, Deus fala ali através do apóstolo Paulo. Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quantas coisas Deus nos dará através de Jesus? Quantas? Todas. Todas. Tudo o que você precisa para ser abençoado. Tudo o que você precisa para ser suprido, Deus te dará através de Jesus. Porque se Ele entregou Jesus, se Ele entregou o seu próprio Filho, quanto mais as demais coisas. Ah, pastor, mas eu pedi tal coisa para Deus e Ele não me deu. Sabe por que Ele não te deu? Porque você pediu mal, você pediu errado, você pediu para gastar nos próprios vossos prazeres. Talvez aquilo que você pediu para Deus iria fazer mal para você. E Deus conhece o amanhã que você não conhece. Então Ele falou, não vou te dar, porque isso vai fazer mal para você. Amém? Então, muitas vezes nós não recebemos, não porque Deus não é bom, não porque Ele nos deixou, né, de nos amar. Não, Ele não deu porque Ele sabe que se Ele respondesse a sua oração da forma como você orou, aquilo iria prejudicar a sua vida. Então Deus falou, não, eu não vou te dar isso que você está me pedindo, porque eu quero te abençoar e não te amaldiçoar. Entenderam? Deus faz isso através de Jesus, através da salvação. João capítulo 10, o versículo 9 e o versículo 11 diz assim, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Amém? Pastagens. Uma ovelha no pasto, ela fica como? Ela fica tranquila. Uma ovelha no pasto, ela fica ali comendo, ela fica ali se saciando, né? Uma ovelha ali, ela tem ali a sua necessidade suprida. No versículo 11 ele diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Reparem, meus amados, que Jesus fala assim, eu sou a porta. Ele não fala assim, eu sou uma das portas. Ele não fala assim, eu sou uma porta. Ele fala assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. A única porta da salvação é Jesus. A única maneira de realmente receber o amor de Deus, a única maneira de realmente ser abençoado por Deus, a única maneira de realmente ter uma alegria completa que supre todas as nossas necessidades, aonde nós não podemos, aonde nós não precisamos correr para lugar nenhum para suprir, é em Cristo, é em Deus. É só entrando por essa porta. Tomé perguntou para Jesus, Senhor, mostra-nos o caminho para o Pai. Jesus falou o quê? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém pode se achegar a Deus a não ser através dessa porta, a não ser através desse pastor que é Jesus. Somente através de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Quantos mediadores há entre Deus e o homem? Um só, o bom pastor, Jesus. Jesus. Queridos, não é através, eu tenho que falar a verdade nesse púlpito, não é através do espiritismo, não é através do catolicismo, não é
através do mormonismo, não é através do islamismo e através de qualquer outro tipo de religião, não é através disso que nós vamos alcançar o amor de Deus e que o amor de Deus vai nos alcançar, não é através de religiões que nós vamos alcançar o amor de Deus, a salvação e o amor de Deus alcançar, mas é somente através de Jesus. Porque Ele é o bom pastor, porque Ele é que morreu por nós, porque Ele é que deu a sua vida por nós. E através dessa demonstração poderosa de amor, entendendo o que Jesus fez, que nós desfrutamos do amor de Deus. Simples assim, meus amados. Simples assim. Não há outro caminho. Não há outra porta, não há outra realidade espiritual, não há outra realidade espiritual verdadeira que possa nos abençoar. Existem realidades espirituais, existem demônios, existem, né, esses espíritos malignos existem. Mas a única realidade espiritual que verdadeiramente pode nos abençoar, ela se chama Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não entrou por essa porta, se você ainda acha que o cristianismo é só mais uma religião, você precisa receber a revelação do Espírito Santo, você precisa abrir a sua mente, você precisa falar com Deus e falar: Deus, eu quero entrar por essa porta, eu não quero ser mais enganado, eu quero entrar pela porta verdadeira, eu quero entrar pela porta que realmente conduz à salvação, à vida eterna. E eu estou dizendo para você aqui nessa manhã, meu querido, minha querida, que essa porta se chama Jesus. Não há outro caminho, meus amados. Não há outro caminho. Só Jesus pode nos dar a verdadeira paz. Só Jesus pode nos dar o verdadeiro perdão. Aquele perdão que purifica, que cura o nosso coração de todo o passado ruim que nós vivemos. Só Jesus, meus amados, pode nos dar a verdadeira paz. E as promessas de Deus, elas não pararam no jardim do Éden. As promessas de Deus não pararam em Noé. As promessas de Deus não pararam em Abraão. Não pararam em Moisés. A confirmação da palavra. As promessas de Deus não pararam no Messias, em Cristo. As promessas de Deus, meus amados, elas não pararam nessa terra, nesse mundo que nós vivemos. Além daquilo que nós vivemos, ainda há mais. Ainda há mais. E que promessa é essa? Abra sua Bíblia junto comigo, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 até o 5. Ah, pastor, falou que não ia pregar cajadada, valeu Apocalipse, mas eu vou ler a parte boa do Apocalipse, amém? Vou ler a parte boa do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versículo do 1 ao 5. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, que sai do trono de Deus e do... Que sai do trono de Deus e do... Olha aí, né, as testemunhas de Jeová derrapando na curva, amém? Do trono de Deus e do Cordeiro. Jesus reina. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Meus amados, vocês conseguem imaginar como é que vai ser o fruto
dessa árvore lá no céu? Quem está na overdose de fruta aí para tentar suprir a falta do açúcar? Quem está virando um macaco aí já de tanto comer banana? Quem já comeu aí aquela manga Palmer, bem madurinha, gelada, depois do almoço, e você vai cortando aquelas fatias assim, ó, aqueles filezinhos de manga docinho, hein, Zé? A sobremesa de Jeová, né? Se hoje, queridos, existem frutas tão doces e maravilhosas, quanto mais na Nova Jerusalém. Lembra do cacho de uva, que 2 homens para segurar o cacho de uva na terra prometida? Imagine na Nova Jerusalém. Olha lá. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não haverá mais enfermidade. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia! Os seus servos o adorarão, somos nós. Contemplarão a sua face, somos nós. E na sua testa terão gravado o nome dele, somos nós. Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor, Deus, brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Queridos, percebam nessa passagem o amor de Deus por nós. Olha para o lugar aonde Deus quer nos levar. Para esse lugar aqui. Quem quer morar nesse lugar aqui eternamente? Amém. E olha só que interessante. No Jardim do Éden, no primeiro paraíso, havia 4 rios, né? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. 4 rios normais. Mas na Nova Jerusalém vai ter o rio da água da vida. E qual é a fonte desse rio? O manancial, qual que é? O trono de Deus e do Cordeiro. No paraíso de Adão não tinha o rio da água da vida. Tinha a árvore da vida. Mas o rio da água da vida não tinha. Outra coisa interessante aqui. No paraíso havia a árvore da vida e a árvore do fruto do entendimento do bem e do mal, certo? No paraíso de Adão. No segundo paraíso, a Nova Jerusalém, só vai ter a árvore da vida. Não vai ter a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque nós já passamos essa fase. Nós já conhecemos o mal, nós já nos arrependemos do mal, nós já fomos perdoados do mal, e isso é página virada, amém? Diga assim: o mal não faz mais parte da minha vida. Amém? Louvado seja Deus. Não haverá muitas árvores frutíferas, pelo que eu estou vendo aqui, mas haverá, né, a árvore da vida que vai produzir 12 frutos. Um fruto por mês. Não vai ter aquele negócio, né, do fruto proibido, tal. Não. Vai ter a árvore da vida que vai produzir 12 frutos, né? E dando o seu fruto de mês em mês. As folhas dessa árvore cura. Não haverá mais morte. Não haverá mais maldição.
A Bíblia diz, meus amados, que no primeiro jardim, no primeiro paraíso, o jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus visitou Adão na viração do dia, e há quem diga, isso é uma conjectura, uma hipótese, de que Adão conversava com Deus todo dia na viração do dia. Agora, no segundo paraíso, na Nova Jerusalém, Deus não vai falar com a gente na viração do dia. Nós vamos ver Deus 24 horas, nós vamos estar na presença dele perpetuamente, face a face, na presença de Deus e na presença de Jesus, na presença do Cordeiro. Queridos, essa promessa, ela vai acontecer, ela vai se cumprir, e tudo isso é demonstração da graça e do amor de Deus. É verdade que nós vivemos um mundo caótico, num mundo de injustiça. Vocês viram essa última notícia dessa semana que bombou nos jornais, na internet, do governo querer monitorar o Pix, né, que todo mundo faz para querer, né, cobrar no imposto de renda, querer saber, né, se o povo está declarando o que ganha realmente, enfim. Nós vemos um mundo de injustiça, meus amados, num mundo complicado, mas nós podemos viver em paz. Nós podemos viver de uma forma diferente, mesmo no mundo caótico. E como que nós fazemos isso? Entrando por essa porta que é Jesus. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, né? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Não tem segredo, meus amados. Nós estamos diante de um Deus que quer nos abençoar. Nós estamos diante de um Deus que nos ama. Nós estamos diante de um Deus maravilhoso que entregou o seu próprio Filho para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E junto com Jesus, Ele nos dá todas as coisas, tudo aquilo que nós precisamos para ser abençoados. Não há razão, meus amados, não há motivo para colocar em xeque o amor de Deus. Não há motivo para isso. Se nós estamos passando por algum momento difícil na nossa vida, é por consequência desse mundo caído que nós vivemos, contaminado pelo pecado, é por conta de algumas decisões erradas que nós tomamos na nossa vida, ou por pecado que cometemos. E ao invés de entrarmos pela porta da salvação, nós acabamos abrindo a porta da nossa vida para demônios entrarem e causarem dano. Mas o amor de Deus não tem nada a ver com absolutamente nada disso. Ele permanece nos amando. Ele permanece querendo o melhor para nós. Queridos, vocês sabiam que até quando uma pessoa se afasta de Deus, se desvia dos caminhos do Senhor e sai da igreja e começa a fazer tudo errado, cheirar cocaína, adulterar, encher a cara de cachaça, de cerveja, né? Enfim, fazer um monte de coisa errada, mesmo assim, Deus continua amando essa pessoa. Mesmo assim, essa pessoa continua sendo amada por Deus. É claro que ela precisa se arrepender, é claro que ela precisa voltar, né? É só a gente lembrar da palavra, da parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, amém? O filho pródigo, ele sai da casa dele e ele vai para uma terra distante, longínqua, e lá ele desperdiça todos os seus bens, vivendo de uma maneira errada, dissoluta. E então veio a fome, né, na terra, e aquele jovem que tinha tudo na casa do pai, ele começa a passar necessidade. Mas o pai deixou de amar ele, sim ou não? Não. Enquanto ele estava do outro lado do mundo, passando sofrimento, passando necessidade, o pai estava esperando ele voltar para casa.
mas o pai não podia fazer nada por ele, porque ele estava longe do pai. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Deus quer que elas façam algo, as pessoas querem que Deus faça algo por elas, mas elas estão distante do Pai, estão longe da casa do Pai, estão longe da presença de Deus, sofrendo como filho pródigo. Mas quando o filho pródigo cai na real e decide voltar para casa arrependido, o pai rejeita ele, sim ou não? Não. O pai dá uma bronca nele, sim ou não? Não. O pai recebe ele apenas como funcionário e não como filho? Não. O pai recebe ele como filho. Dá roupa nova, dá sapato novo, dá um anel, né, de autoridade ali. Manda preparar uma festa, manda fazer uma churrascada da hora. E recebe com alegria aquele filho que voltou. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Talvez, querido, você tenha tido uma vida falha. Talvez, meu amado irmão, minha amada irmã, jovens, vocês tenham tido uma vida falha, errada, no meio do pecado, e você não se atreve a orar, você não tem ousadia para pedir alguma coisa para Deus, porque você acha que Deus está irado, porque você acha que Deus está bravo, porque você acha que se você pedir alguma coisa, se você se chegar a Ele, Ele vai te rejeitar. Não! Isso é engano do diabo. Se você se arrepender e falar: Deus, me perdoa e me ajuda e me abençoa, Ele vai te abençoar, Ele vai te perdoar, Ele vai te ajudar. Queridos, tudo que nós recebemos nessa vida da parte de Deus, nós não somos merecedores. Já parou para pensar nisso? Nós não somos merecedores de nada que nós recebemos de Deus nessa vida. Vocês acham que o Fábio era merecedor dessa promoção? Encheu a casa dele de fumaça lá. Fábio, se fosse pelas obras dele, pela fé dele, ele estava até desanimado já, né, Fábio? Só daqui 3 anos, pelo amor de Deus. Mas Deus surpreendeu ele, porque Deus é um Deus de amor. Queridos, até quando Deus é tão maravilhoso, para pensar, até quando nós nos conformamos e às vezes até desanimamos, de repente Deus nos surpreende com uma bênção poderosa. Quem já viveu isso? Eu já vivi, meus amados, várias vezes. Não, porque eu jejuei 40 dias. Orei 3 horas, 4 horas por dia. A asa do anjo Gabriel bateu na minha face. Nada disso, meus amados. Eu vou mandar a real para vocês aqui agora. Se Deus dependesse da tua fé, se Deus dependesse da quantidade de tempo que você ora, se Deus dependesse do tempo que você dedica de fazer a obra, para fazer a obra de Deus, e eu vou mais fundo, se Deus dependesse da sua fidelidade no dízimo e da oferta, se Deus dependesse da tua santidade, para te abençoar, você não seria abençoado, você não teria absolutamente nada. Nada. Só existe um homem perfeito na presença de Deus.
Arthur Cupari, brincadeira. Brincadeira, a blasfêmia, o raio. Segura o raio aí, Jeová. Não. Só existe um homem perfeito na presença de Deus: Jesus Cristo. Nós recebemos simplesmente porque Deus nos ama. Só por causa disso. Ah, então eu vou deixar de orar, então eu vou deixar. Não, queridos. Continue perseverando na oração. Continue se aproximando de Deus. Continue sendo filho de Deus. É isso que faz a diferença. Você é ou não é ovelha do Senhor? Você é filho ou não é filho? Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Porque o filho verdadeiro, ele não consegue ficar muito tempo longe do pai. O filho verdadeiro, ele não consegue muito tempo falar com o pai. Ficar sem falar com o pai. O filho verdadeiro, ele é filho. Não tem como você falar, então não vou mais orar, não vou mais para a igreja, não vou fazer mais nada. Não, não é isso, você é filho. Porque você é filho, você ora. Porque você é filho, você luta para ter uma vida santa. Porque você é filho, você vem para a igreja para adorar a Deus. Porque você tem conhecido o amor de Deus. Como é que eu vou deixar de me aproximar de alguém que me ama tanto? Não tem como. Quando eu fui viajar para o Nordeste, há não sei, 10 anos atrás, lá com o pastor Narciso, que eu não tinha ainda uma igreja para pastorear, eu deixei grana, eu deixei um monte de coisa para a Alessandra aqui, que ela ia ficar sozinha. Quando eu voltei, ela estava toda depressiva, até mais gordinha, tanto comer. Acabou todo o dinheiro que eu deixei para ela, porque eu estava longe dela, porque ela me ama. Quando você ama, você não consegue ficar longe. Amém? Você não consegue ficar longe do Pai, sabe por quê? Porque você ama o Pai, e o Pai te ama. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.